Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Vou falar um pouco sobre a argumentação agora, dizendo que o imposto é roubo, o quanto esse discurso é destrutivo para a direita, né? Um pouco. E, e resumindo aí as categorias de pensamento que levam as pessoas a entrar nesse tipo de argumentação. A primeira coisa, né, que eu estava vendo aí, a questão de que o pessoal que se considera conservador realmente defendendo a ideia de que imposto é roubo. Aí é aquela história que eu já falei nos vídeos anteriores. Se você é conservador e você defende que imposto é roubo, você está sendo contraditório, porque então, não sei que você seja conservador só no âmbito pessoal, você seja a favor da liberação da droga, das drogas e tudo mais, porque para o Estado ter um mínimo de aparato de segurança e repressão de drogas precisa de mais dinheiro ainda, mas para ter o mínimo aparato de segurança, para ele existir minimamente, precisa da coleta de impostos. E então, nesse caso, se você acha que o Estado é imoral porque ele está roubando, então você necessariamente é anarcocapitalista. E depois eu vejo que a discussão em torno da ideia de que imposto é roubo se baseia, vamos dizer, no fato de que o imposto é algo que o cidadão não pode se recusar a pagar. Então, uma violação da sua propriedade que o cidadão não aceitou aquele contrato, vamos dizer. Então, se ele não aceitou, é a mesma coisa que um roubo, etc. Então, eu digo que essa categoria, essa forma de estabelecer o raciocínio é abstracionista, porque ela é baseada, vamos dizer, o abstracionismo no sentido que eu estou falando é baseado em você recolher aspectos específicos aí e de uma situação e analisar ela unilateralmente. Enquanto no âmbito das ciências humanas e da filosofia política, etc., isso aí sempre é um caminho para você, vamos dizer, ter uma análise superficial e errada, porque o caminho que é adequado para lidar com a virtual infinidade da variação possível de escolhas das atitudes do ser humano e variações de concepções da inteligência humana, de como que você vai agir na sociedade, como que você vai estabelecer valores em relação à sua ação na sociedade. A melhor forma de lidar com essa bagunça toda é o método dialético, aristotélico, que é considerar todos os fatores, na medida do possível, todos os fatores em conjunto e buscar uma unidade entre eles no âmbito metafísico das abstrações de terceiro grau, que são as abstrações qualitativas, como, por exemplo, abstrações relativas à essência do ser e a existência e tudo mais. Não é pelo abstracionismo logicista, vamos dizer, e que busca abstrações seguindo a mesma estrutura das abstrações quantitativas, ou seja, busca reduzir tudo a uma estrutura parecida com a equação matemática. Se você seguir essa linha de abstracionismo, realmente você olha, aqui na situação de roubo, o cara vai, pega a coisa do outro, obriga ele a dar o dinheiro e a pessoa não tem chance de se recusar a dar o dinheiro, que ela está sendo agredida, etc. A propriedade então está sendo violada sem a pessoa permitir. No caso do imposto também, a propriedade está sendo violada e a pessoa não pode escolher. Então, formalmente, se você for tentar transformar isso numa equação matemática, é a mesma estrutura. Só que essa forma de pensar é o oposto do que você deve fazer na análise das ciências sociais. Você tem que analisar todos os fatores, na medida do possível, todos os fatores que você consegue abarcar e procurar um tensionamento entre todos esses fatores. Eu até dei o exemplo disso citando o livro Política do Aristóteles, que o Aristóteles, quando vai definir, vamos dizer, as motivações que levam ao crime, ele tenta abranger todos os fatores. Ele tenta falar, não, o que leva ao crime pode ser a pobreza, mas na maioria dos casos o que leva ao crime é simplesmente a ambição desenfreada. Mas pode ser também que seja um rico que tenha ambição desenfreada, ou pode ser um pobre que tenha ambição desenfreada, então não tem tanta relação com a classe, mais ou menos isso. Então ele vai, tipo, você via que o Aristóteles estava muito à frente das discussões hoje em dia sobre, vamos dizer, dizer a causa da criminalidade. Sempre as discussões hoje, como são baseadas na filosofia moderna e contemporânea, que elas procuraram, vamos dizer, amputar, procuraram tolher a dialética da filosofia antiga. Então a filosofia moderna e contemporânea sempre tem a tendência a afirmações generalizantes unilaterais. Elas afirmam a unilateralidade ao invés de procurar todas as dimensões, procurar investigar todas as dimensões possíveis do problema e ter uma abordagem dialética que consiga fazer uma relação entre todas essas dimensões. Então, por exemplo, hoje em dia a pessoa fala, não, o crime é por causa da pobreza, ponto final. Ou então o crime é por causa da psicologia, sei lá, da formação
é um exemplo, né? Eu não sei nem se alguém fala isso, mas, por exemplo, seria típico da filosofia moderna contemporânea alguém falar o crime é baseado só nos impulsos naturais que são que você pode analisar pela biologia, etc. Sempre é uma afirmação unilateral baseada numa análise de um ponto específico que você destaca aquele ponto e age como se nada existisse. Então, assim, você vê a coerção de um indivíduo para ele ceder a propriedade, sem ele poder se recusar. Então isso é comum no roubo como na coleta dos impostos pelo Estado. Então você destaca essa característica específica e você diz, então é a mesma coisa, então imposto é roubo, foda-se. Só que na verdade o que acontece? Você tem que contextualizar isso de acordo com todas as outras circunstâncias e procurar uma abordagem que permita a interação dialética entre todas essas circunstâncias. Então se você levar isso em conta, você vê, não, quando o Estado colhe os impostos, mesmo que o Estado não faça isso, né, em teoria, ele deveria retribuir esses impostos em benefício para a população. E o problema dos impostos é porque o Estado não faz isso. Então não é a princípio o roubo em si. O problema é que o Estado não faz, diz que vai retornar com benefícios e não retorna. Então a discussão já muda. Então não é a mesma coisa que o roubo. Porque o assaltante, quando vai lá e assalta o cara, ele não promete que ele vai devolver aquilo depois para a pessoa com a prestação de algum serviço ou alguma coisa assim. Então aí já muda. Então a retórica anti-estatista e pró-anarquismo já teria que ser outra. Teria que ser, não. Então não é porque o imposto sempre é roubo, é porque o Estado não cumpre aquele papel que historicamente, na verdade, é provado que ele pode cumprir em determinados casos, porque cumpriu no caso da Suíça, Noruega, Nova Zelândia, Austrália, Singapura, Coreia do Sul, mundo desenvolvido, o Estado cumpriu muito bem seu papel de proporcionar bem-estar à sociedade. Então essa argumentação anarquista aí, a que eu tive acesso, já é furada. Mas enfim, além disso também tem o fato, né, de que, vamos dizer, a ideia de que o imposto é roubo, a partir desse abstracionismo, também pode abrir margem para a ideia de que a propriedade é um roubo. Porque, como eu falei nos vídeos anteriores do anarcocapitalismo, se você destaca o fato de que o indivíduo tem a propriedade como um fato incontestável, você também pode destacar e separar o fato de que o indivíduo só adota os conceitos que ele cria mentalmente a partir da relação com os outros e que essa relação com os outros também é um fato inegável que está sempre presente no indivíduo. Então você poderia destacar essa relação com os outros e dizer então que você tem que formar um direito natural baseado no coletivismo. Então que a propriedade é contra esse direito natural, a propriedade é um roubo. Então, tipo, a abordagem unilateral e abstracionista sempre leva a, vamos dizer, sempre leva a falhas filosóficas na elaboração de uma teoria política por causa desse fato. Porque para você elaborar a teoria política, você tem que adotar a abordagem mais abrangente possível através da dialética. Então é isso. Muito obrigado.